O céu de São Paulo parecia ter engolido a própria luz naquela tarde. As nuvens, inchadas e densas como tumores, pairavam sobre a cidade, prenunciando uma tempestade que parecia carregar consigo a fúria de 1000 demônios. O vento, uivando como um lobo faminto, assobiava entre os prédios, cada rajada sussurrando segredos obscuros que se recusavam a permanecer em silêncio. E na Rua Augusta, em meio ao caos da metrópole, erguia-se a casa, uma cicatriz antiga no tecido moderno da cidade. Uma construção de fachada desbotada e rachada, com janelas que pareciam órbitas vazias, observando o movimento da rua com uma intensidade gélida. Era a casa que todos evitavam, a casa das bonecas, um lugar envolto em um véu de mistério e terror. Eu, como repórter investigativo, sempre fui um caçador de sombras, um peregrino da escuridão. Histórias que desafiam a lógica, sussurros que ecoam na calada da noite. Eram esses os meus predadores, os mistérios que me atraíam como um imã. A lenda da Casa das Bonecas era um desses sussurros, um boato que circulava entre os moradores mais antigos como uma praga, uma sombra negra no coração da cidade que insistia em não se dissipar. Diziam que, naquela casa, uma menina chamada Larissa, uma alma doce que amava suas bonecas mais do que tudo, havia morrido tragicamente, e suas 13 bonecas, deixadas para trás como um testemunho silencioso da sua partida, permaneciam como guardiãs de um segredo sombrio, aprisionando a essência da criança em um ciclo interminável de pavor. A princípio, confesso, achei tudo uma fantasia, uma invenção para assustar crianças e alimentar a curiosidade dos mais impressionáveis. Mas, como uma traça atraída pela chama, quanto mais eu pesquisava, mais me sentia compelido a desvendar aquele mistério, a arrancar as camadas de medo e superstição para revelar a verdade por trás da lenda. As histórias que encontrei nos arquivos e relatos eram perturbadoramente consistentes. Uma família se mudava para casa, geralmente atraída por seu aluguel incrivelmente baixo. A filha mais nova, inocente e curiosa, encontrava as bonecas no sótão e o pesadelo começava. Uma espiral de comportamentos estranhos, vozes sussurrando na calada da noite, objetos se movendo por conta própria, até que, finalmente, a família, exaurida e aterrorizada, fugia, abandonando a casa para trás, e o ciclo recomeçava, aprisionando mais uma família em seu jogo macabro. Um ciclo vicioso que me chamava, como um canto de sereia, para me perder em suas profundezas. Naquela tarde, eu senti que a espera havia acabado. O ceticismo, minha armadura habitual, começou a rachar. Eu precisava parar de ouvir os sussurros e ir direto à fonte, confrontar a casa e seus segredos. Atravessei a rua, o asfalto frio sob meus pés, sentindo o olhar da casa sobre mim, como uma presença física, uma energia hostil que parecia querer me repelir. O metal enferrujado da fechadura da porta rangeu sob a minha pressão, um som estridente que fez minha espinha congelar. O cheiro de mofo e abandono invadiu minhas narinas, um perfume fúnebre que parecia pertencer a um cemitério esquecido. A luz da tarde, filtrada pelas frestas das janelas empoeiradas, revelava o interior sombrio e desolado, com móveis cobertos por lençóis brancos como mortalhas, e teias de aranha nos cantos como o trabalho de aranhas fantasmagóricas, aguardando o despertar de algo sinistro. Aguardando o despertar de algo sinistro. Era como se a própria casa estivesse viva, respirando um ar de terror, me observando com seus olhos vazios. A cada passo que eu dava, a tensão aumentava, construindo-se como uma muralha invisível ao meu redor.
O silêncio da casa era opressor, um manto pesado que me sufocava. Subi as escadas rangentes, cada degrau estalando como ossos quebrando sob o meu peso, sentindo o peso do passado sobre meus ombros, histórias de dor e sofrimento impregnadas nas paredes e no ar. O sótão, o epicentro da lenda, o lugar onde a escuridão parecia ter sua origem, ficava no andar de cima. A porta de madeira maciça, como o portal para um outro mundo, rangeu sob minha mão, o atrito da madeira seca soando como um grito silencioso. Quando eu a empurrei, a sensação sufocante do ar me envolveu, um espaço abafado e opressor que parecia se contrair sobre mim. Era como se a casa quisesse me engolir. A poeira dançava no ar, iluminada por um raio tênue de luz que escapava de uma pequena janela, como vagalumes em um inferno silencioso. E ali estavam elas, as 13 bonecas, dispostas em um círculo, como se estivessem em uma reunião secreta, esperando minha chegada. Eram bonecas de porcelana, com rostos pálidos como a morte e olhos fixos, como o olhar de alguém que voltou do além-túmulo. Algumas vestiam roupas desbotadas de boneca, vestidos de festa que perderam seu brilho e beleza. Outras, retalhos de tecidos que pareciam ter sido costurados apressadamente, como se tivessem sido presas em um último esforço para se manter inteiras. Cada uma tinha uma expressão diferente, algumas com um semblante triste, como se estivessem lamentando sua própria existência. Outras com um sorriso perturbador, como se estivessem satisfeitas com seu próprio poder sinistro. Eu me aproximei, sentindo um nó se formar na garganta, um medo primordial que me paralisava. Era difícil ignorar a sensação de que estava sendo observado, de que aqueles olhos vítreos eram mais do que apenas porcelana e tinta, mas sim janelas para uma escuridão sem fim. Peguei uma das bonecas, a que estava mais próxima, quase como se uma força invisível me guiasse. Ela tinha um vestido azul desbotado, com bordados que se perderam no tempo, e o cabelo preto emaranhado, como as raízes de uma árvore morta. Seus olhos pareciam me seguir, girando em suas órbitas enquanto eu a movia entre os meus dedos. Um fenômeno inexplicável que fazia minha cabeça girar também. Senti um calafrio percorrer meu corpo, não um arrepio causado pela poeira, mas uma sensação gélida que parecia vir de dentro da própria alma. Era como se a boneca estivesse me drenando, como se algo estivesse se movendo dentro dela, buscando uma conexão comigo. Enquanto eu a analisava, como se procurasse desvendar algum segredo escondido em sua porcelana, comecei a ouvir um som fraco, como um sussurro distante, que parecia vir de todas as direções. Era uma voz infantil, suave e melancólica, como a de uma criança perdida, que parecia se emanar das paredes, do chão, das bonecas, e ecoar no fundo da minha mente. A voz falava coisas sem sentido, palavras desconexas, frases fragmentadas como se estivesse presa em um loop temporal, condenada a repetir sua melodia macabra para toda a eternidade. Brincar. Vamos brincar. Não saia. Nunca saia. Era um murmúrio constante. Larguei a boneca com um baque surdo no chão, o som ecoando no silêncio do sótão como o sinal de um presságio. Me afastei, sentindo o coração acelerado como um tambor frenético em meu peito. A sensação de estar sendo observado se intensificou, transformando-se em uma presença sufocante. Era como se as bonecas estivessem se mexendo, como se seus olhos estivessem me seguindo pelo canto do olho, mesmo quando eu não olhava diretamente para elas. Mas quando eu as encarava de frente, elas permaneciam imóveis, como se fossem apenas brinquedos, como se estivessem brincando comigo, torturando-me com sua ambiguidade. O tempo começou a se distorcer.
a realidade se dissolvendo como um sonho ruim. As horas pareciam se arrastar, cada minuto uma eternidade. A luz da janela foi diminuindo até se tornar uma fenda estreita, um filete de esperança se extinguindo, e a escuridão começou a se infiltrar no sótão, engolfando tudo em sua sombra. Os sussurros se tornaram mais altos, mais claros, mais ameaçadores, como se o próprio sótão estivesse sussurrando em meus ouvidos, tentando me convencer a ficar, a me render. As vozes começaram a se sobrepor, criando um coro cacofônico que ressoava dentro da minha cabeça. Um hino de dor e pavor que me penetrava nos ossos. Ela está aqui, uma voz sussurrou perto do meu ouvido, uma lufada gelada que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. Me virei rapidamente, mas não havia ninguém, apenas o espaço vazio e o silêncio do sótão, um silêncio que parecia conter uma ameaça invisível. Ela quer brincar. Outra voz falou do outro lado do quarto, uma voz que parecia ecoar de dentro de mim, como se a própria casa tivesse encontrado uma forma de me invadir. Olhei para as bonecas, e seus olhos estavam brilhando fracamente na penumbra, como brasas no escuro, confirmando o que meu coração já sabia. Elas não eram apenas bonecas, eram algo mais, algo maligno, algo que eu havia despertado sem querer. O medo começou a se transformar em pânico, um terror avassalador que me paralisava. Eu precisava sair dali, escapar daquele inferno de porcelana e sussurros. Mas, quando eu tentava me mover, meu corpo parecia pesado como chumbo, como se estivesse preso no lugar, enraizado no chão do sótão como uma árvore condenada. Os sussurros se tornaram gritos agudos e lancinantes, e a escuridão começou a se fechar sobre mim, envolvendo-me como um manto de terror. Eu estava perdendo o controle, minha mente se dissolvendo, minha alma sendo puxada para o abismo. De repente, em meio ao caos, ouvi um som alto, o som de uma porta se abrindo, como o estampido de um raio no meio de uma tempestade. Era a porta do sótão, e a luz crua do corredor invadiu o cômodo, rasgando a escuridão que me envolvia. Um homem estava parado na entrada, sua expressão apavorada e incrédula, um rosto familiar em meio àquele pesadelo. Ele não era da polícia ou bombeiros. Ele era um morador da rua, um vizinho que havia ouvido as histórias e sentido a estranha energia emanando da casa. Ele contou depois, com voz trêmula, que tinha visto as luzes estranhas e ouvido os barulhos e decidiu verificar, como se uma força invisível o tivesse guiado até ali. Quando ele abriu a porta, como um salvador da noite, as bonecas pararam de se mover, como se tivessem sido pegas no flagra, e o silêncio voltou, como um vácuo que pareceu engolir todos os sons. "Saia daqui!" ele gritou, a voz tremendo, seu rosto pálido sob a luz do corredor. Eu não precisei ser convencido 2 vezes, minha sanidade gritando por socorro. Sem olhar para trás, sem me importar em ver as bonecas, corri para fora do sótão, descendo as escadas como se estivesse fugindo do próprio diabo, com medo de que ele me alcançasse, de ser levado de volta para o terror que havia acabado de experimentar. Deixei a casa para trás, correndo sem parar como se estivesse sendo perseguido, a sensação de pavor ainda grudada em minha pele, e o som dos sussurros ainda ecoando em minha cabeça, como uma melodia maldita que se recusava a me abandonar. A rua parecia fria, mais densa do que antes, como se a própria cidade estivesse assombrada. A noite havia caído e as luzes dos postes e dos carros pareciam fantasmagóricas e distorcidas, como reflexos de um pesadelo. Eu nunca publiquei essa história, porque o que eu vivi naquele sótão não podia ser traduzido em palavras, não podia ser explicado pela razão.
Eu não podia revelar ao mundo o que havia sentido e visto, o terror que se apossou de mim. As bonecas, a casa, os sussurros, tudo desafiava qualquer explicação racional, qualquer lógica da ciência. Mas a experiência me mudou, como se eu tivesse voltado de uma viagem à escuridão, com cicatrizes na alma. Eu não era mais o mesmo repórter cético que havia entrado naquela casa, cheio de confiança e curiosidade. Agora, eu sabia que algumas histórias não podem ser explicadas, que existem horrores que se escondem nas sombras, esperando o momento certo para se revelarem, para brincarem com aqueles que ousam perturbar seu silêncio. A Casa das Bonecas continua lá, na Rua Augusta, com sua fachada desbotada e janelas como olhos mortos, como um lembrete sombrio de que alguns segredos são mais seguros quando permanecem enterrados no silêncio, e de que existem lugares que é melhor evitar, pois a curiosidade pode ter um preço muito alto. E às vezes, em noites como essa, com o vento uivando e o céu engolindo a luz, eu ainda ouço sussurros, como um eco do pesadelo, como um lembrete constante de que a história da Casa das Bonecas ainda não terminou e que talvez nunca termine. Porque o horror, às vezes, gosta de brincar e às vezes ele escolhe as suas vítimas, prendendo-as em um ciclo sem fim, arrastando-as para a escuridão que habita nas sombras do mundo. E em momentos de silêncio me pergunto: será que elas também me escolheram?